Olá, meus amigos. Eu chamo-me Carlos Brito, pastor da Igreja dos Eleitos, e é um prazer para mim estar aqui para partilhar convosco a Palavra de Deus. E hoje quero falar convosco acerca da lei de Moisés e sobre a herança de Abraão. Muita gente, desconhecendo a diferença entre uma e outra, diz que a bênção de Abraão é a lei de Moisés. É aquilo que está escrito em Deuteronômio 28. Mas claro que não. Nada, uma coisa não tem a ver com a outra. Porque a bênção de Moisés é uma bênção terrena. É uma bênção em que a pessoa será exaltada, será enriquecida com todos os bens que nós conhecemos, em que tudo quanto faz será bem sucedida. Isto desde que cumpra todas as regras, todas as leis, todos os estatutos e juízes da lei de Moisés. Então, é uma herança que se herda pela força, pela obediência à lei de Moisés. Mas a bênção de Abraão, a herança de Abraão, não tem nada a ver com lei. É algo que se herda gratuitamente. Porque assim como Abraão creu e herdou, e foi feito pai da fé e herdou a herança de Deus, toda a sua descendência herda também de forma gratuita pela fé, porque ouve a palavra de Deus e crê. E nada melhor para fundamentar esta nossa conversa do que a palavra de Deus. E podemos ver Paulo falando sobre isso em Romanos 4, verso 13 e verso 14, em que ele diz o seguinte: porque a promessa de que havia de ser feito herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas foi feita pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, então a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então o apóstolo São Paulo, ele nos ensina que a promessa que foi feita a Abraão e à sua posteridade não foi feita pela lei. Não foi dito assim: olha, quando tu obedeceres todos os mandamentos e todas as obras da lei, tudo o que está escrito na lei, então serás abençoado com a minha herança. Não, ele diz que essa promessa foi feita pela justiça da fé, em que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, e Deus gratuitamente o fez herdeiro da sua herança. Não só ele, mas a toda a sua posteridade, toda a sua semente e descendência. Ora, como é que nós somos herdeiros de Abraão? Somos herdeiros pela fé. Assim como Abraão ouviu a voz de Deus e creu, assim também nós, quando ouvimos a palavra de Deus, a prova que somos filhos de Abraão, de seus descendentes e herdeiros, é que também cremos nas palavras do nosso Deus. E depois ele acrescenta e diz: porque se os que são da lei são herdeiros, então a fé é vã e a promessa é aniquilada. Ele está dizendo: se é pela lei, se é pela guarda da lei, até já não é uma herança gratuita. Então a fé é vã e a promessa é aniquilada. Para que acreditar em Deus se tudo depende de mim? Por que é que eu iria confiar em Deus se a promessa depende de minha obediência à lei? Não é? E assim a promessa é vã, não é uma promessa, é um mandamento, em que eu sou obrigado a guardar todos os mandamentos e estatutos para então poder herdar a herança. Então, vejam, a bênção de Abraão é contra a lei de Moisés. E a lei de Moisés aniquila a bênção de Abraão. Uma é contra a outra. Não podem andar as duas juntas. Não é? Por isso diz: se os que são da lei são herdeiros, então a fé é vã e a promessa é aniquilada. Não é? Não pode ser. Ou nós herdamos gratuitamente pela fé, ou nós herdamos pela obediência à lei de Moisés. E como eu já disse, a bênção da lei de Moisés trata-se de uma vida humana, em que a pessoa é exaltada e tudo quanto ele fizesse neste mundo teria sucesso se obedecesse a todos os mandamentos. Enquanto a bênção de Abraão é uma bênção espiritual, é a promessa do Espírito, é ser bendito eternamente, né?
e nos é dado gratuitamente. E foi essa bênção que Cristo veio confirmar, não a bênção da lei, mas sim a bênção de Abraão, que foi anunciada por todos os profetas e confirmada pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a herança que nós estamos a falar, a herança de Abraão, ela não repousa sobre o comportamento do homem, mas sim sobre a filiação. Ora, ser herdeiro de alguém não tem a ver com o seu comportamento, não tem a ver com a sua obediência às regras do seu pai ou às suas normas e leis. Não, tem a ver com o ser filho. Tem a ver com o ser gerado por aquela pessoa que é carne da sua carne, que é sangue do seu sangue. Isso sim é que faz do herdeiro um verdadeiro herdeiro, porque é filho daquela pessoa, independentemente das suas obras. Até pode não guardar leis, até pode ser uma pessoa que se porta mal, mas por mais mal que faça, por mais regras que possa quebrar, isso não pode invalidar que aquela pessoa é um filho daquele homem e que é o herdeiro legítimo daquela pessoa, porque foi gerado por aquela pessoa. Então, ser herdeiro é ser filho. Não é portar-se bem, não é cumprir regras. E é isto que muita gente não compreende, a diferença entre a herança de Abraão, não é, que é dada gratuitamente, e a herança de Moisés, que era alcançada no caso de se cumprir todos os mandamentos. E é fácil ver quantos é que alcançaram a herança da lei. Quantos? A Bíblia diz em Gálatas 3:10 que todos os que são da lei ficaram debaixo de maldição. Ou seja, pelas obras ninguém herda coisa nenhuma. Pelas obras só se desperta a ira de Deus. Todos ficaram debaixo de pecado pela obediência. Então é por isso que a herança de Abraão é pela fé. É porque acreditamos. Os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros descendentes de Abraão, são aqueles que, à semelhança de Abraão, ouvem a palavra de Deus e creem. Acreditam. São esses. Porque o filho, imaginemos, um pai que tem o seu filho, uma casa grande, tem muitos empregados e tem um filho. Os empregados estão debaixo de regras, de normas, mas o filho está isento de qualquer imposto, está isento de qualquer lei na casa de seu pai. Porque é filho, porque vai ser senhor de tudo aquilo que é do pai. Portanto, está isento de toda a lei de pagamento de imposto na casa do pai. E ainda que o filho transgrida todas as leis, jamais pode deixar de ser filho e ser herdeiro. Jamais. É a fé que mostra, na verdade é a fé que mostra quem é o herdeiro. Porque o engraçado é que a herança de Abraão não é apenas a herança de alguns bens espirituais. A herança de Abraão é mais do que isso. Nós herdamos a herança de Deus, herdamos mais do que os bens, herdamos a sua natureza, herdamos a sua santidade, herdamos a sua imagem, a sua mente, os seus pensamentos, a sua justiça. É como um filho. Um filho, além de herdar os bens de seu pai, herda muito mais do que isso, porque aquela pessoa é carne da sua carne, sangue do seu sangue, ou seja, herdou também a sua vida, logo desde o nascimento, herdou a sua natureza, herdou até a sua aparência. Então, o ser herdeiro é herdar mais do que os bens, é ser feito uma nova criatura à imagem de seu pai. Foi isso que aconteceu. A bênção de Abraão é isso, é nós nascermos de novo à imagem de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e herdarmos a sua santidade, justiça, perfeição, recebemos a plenitude de Cristo e fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então vejam, isto não é uma coisa qualquer. Isto nós não podíamos alcançar nem receber pelas obras, pela obediência à lei. A vida que nós podíamos herdar aqui na terra, ser exaltada, é apenas uma vida humana, com bênçãos humanas, com bênçãos materiais e nada mais, conforme nos relata no capítulo 28 de Deuteronômio.
não a vida de Deus, não a justiça de Deus, não a santidade de Deus. Não tem nada tem a ver com o reino de Deus. Coisa nenhuma. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, vejam, é esta a herança de Abraão, completamente distinta. Então, todo aquele que diz que é preciso guardar os mandamentos da lei para receber a herança de Abraão, está aniquilando a promessa. Está tornando vã a vinda de Cristo e a morte de Cristo. Não, nós herdamos pela fé, independente das nossas obras, que sempre vamos fazer muita coisa errada. Mas o herdeiro é o filho, não é o que se porta bem, não é o que se sujeita a regras, é o que é filho. E aquilo que prova, aquilo que mostra que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, é única e exclusivamente a fé. A fé que crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Abraão, como diz a Escritura, foi o primeiro a ouvir o Evangelho de Deus. Através de Melquisedeque, do pão e do vinho, foi o primeiro a ser evangelizado pelo Evangelho e agora chegou a nossa vez. E, além disso, nós sabemos que depois do testador, da pessoa que dá a herança do pai, neste caso, morrer, aquilo que estava escrito no testamento é inviolável, já não pode ser nem acrescentado nem anulado, porque a pessoa já morreu e assim foi, e assim é com Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, aqui também em Gálatas. Em Gálatas, por exemplo, no capítulo 3, diz o seguinte, e é interessante ver o que o apóstolo Paulo nos ensina. E ele diz o seguinte aí no capítulo 3, e vamos ler aí no verso, ora vamos ver, onde é que está? No verso 15, que diz assim: Irmãos, como homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem ninguém acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E é à posteridade que é Cristo. Então, o apóstolo São Paulo está dizendo que as promessas foram feitas a uma posteridade, a uma descendência, que é Cristo e a sua descendência. Nós somos descendentes de Cristo, gerados em Cristo Jesus. E a quem Deus tinha feito a promessa, não é verdade? E diz ele também, até nas leis dos homens, não é verdade? Diz que quando um testamento é confirmado com a morte, não é, do testador, aquilo que foi escrito, não é, pela morte fica inviolável, já é inalterável. Nem se pode acrescentar, nem se pode anular. Ainda que isso possa vir a acontecer nas leis dos homens, porque os homens hoje fazem uma lei, amanhã já não querem saber da lei, em relação a Deus isso é inalterável. Porquê? Porque quem é o testador é Cristo e foi Ele que morreu por nós, não é? E selou esta nova aliança com o seu sangue. Porque todos os profetas anunciaram este novo testamento, esta nova aliança, e a qual foi confirmada por Cristo através do sangue de Cristo. E por isso, sendo Cristo o testador verdadeiro, Ele que é a própria verdade, então o seu testamento não pode ser alterável. Não pode. É algo que aquilo que Ele falou permanece para todo sempre sobre a vida daquele que crê. É uma lei imutável. Aliás, o apóstolo São Paulo, sempre o apóstolo São Paulo, também, por exemplo, aos Hebreus, ele fala a mesma coisa no capítulo 6 e diz que o testamento de Deus é imutável, não pode mudar. Ele diz, por exemplo, no capítulo 6, ele diz assim a partir do verso 13: Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles,
o fim de toda a contenda. Mas, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, porque por duas coisas imutáveis nos quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma segura e firme. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a lei de Cristo, a herança de Cristo, ou a herança de Abraão, realizada em Cristo, é inalterável, é imutável, porque é impossível que Deus minta. Há duas coisas imutáveis nesta herança: é a promessa que Deus fez e, ainda por cima, com um juramento. Vejam bem, Deus se interpôs com um juramento. Para quê? Diz Paulo, porque queria mostrar, querendo mostrar, vejam só, o nosso Deus, mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, e por isso se interpôs com os juramentos. Paulo está a dizer, para que os herdeiros compreendessem que o seu conselho é imutável, ele não muda. E assim como Abraão é o herdeiro porque creu em Deus, toda a sua descendência, qual é conhecida pela fé, também ela tem esta característica: ouviu e creu em Deus. São esses os filhos de Deus, os verdadeiros descendentes de Abraão, aqueles que são de Cristo. E é essa a diferença entre a graça e a lei, não é? Então, como é que alguns dizem que para ser salvo é preciso guardar alguns mandamentos da lei, outros querem guardar toda a lei, outros guardam este e não aquele, guardam o dízimo, guardam o sábado, guardam os 10 mandamentos? Como? Se uma coisa não tem nada a ver com outra. A lei foi dada a Moisés e nada mais. E reparem que se fosse necessário, para garantir a herança, se fosse necessário guardar a lei, então Adão, Abel, Noé, na verdade, o próprio Abraão, Isaac, Jacó, todas aquelas pessoas que durante até a vinda da lei, a partir de Abraão, 430 anos que nasceram, estava tudo perdido. Estava tudo perdido porque a lei só começou em Moisés. E se é preciso guardar a lei, até eles nem herdavam nada, né? Nada herdariam, não é? Agora, se os do tempo da morte, o tempo da morte é chamado desde Adão até Moisés, se os do tempo da morte não precisaram da lei para garantir a herança de Deus, nós agora que estamos na graça de Deus, em que Cristo morreu para realizar todas as promessas, agora é que vamos precisar da lei para garantir a herança de Abraão? É claro que não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, lembrai-vos do que o Paulo diz: se a herança provém da lei, então a fé é inútil, não vale a pena estar a acreditar em Jesus, não é verdade? E a fé é inútil e a promessa é aniquilada. Porque se a gente consegue alcançar a herança pela obediência à lei, então o que é que Cristo veio cá fazer? Não veio cá fazer nada. Não veio fazer cá coisa nenhuma, né? Portanto, meus amigos, terminando, digo, a bênção de Abraão, ela começa e acaba em crer na graça do nosso Senhor Jesus. Mas todo aquele que diz que é preciso guardar a lei, então torna o sacrifício de Deus vão. Porque, mais uma vez digo, ser herdeiro é ser filho. Ser herdeiro não é praticar o bem. Ser herdeiro não é praticar a lei. Ainda mais sabendo que a lei foi dada única e exclusivamente para o povo de Israel. Isto não tem nada a ver com o povo de Israel segundo a carne. Nada, absolutamente nada. A lei teve o seu propósito, não é? Mostrar a Israel que pela lei ninguém pode obedecer a Deus, que ninguém se sujeita a Deus, que ninguém pode ser bom nem justificado diante de Deus, a fim de conduzi-lo a Cristo Jesus. E agora, pela fé, sem as obras, todo aquele que crê é herdeiro, independentemente das obras. Independentemente.
Então, Deus vos abençoe, que Deus vos abra o entendimento para compreender esta grande realidade. Graças a Deus.